Muito bem, estamos de volta agora para dar início à Epístola aos Gálatas. Na lição 1, 2, 3, 4 e 5, estudamos a carta de Paulo aos Romanos. Agora vamos estudar a carta aos Gálatas. Ambas as epístolas, Paulo defende a justiça de Deus pela fé. Na Epístola aos Gálatas, Paulo trata da liberdade em Cristo, e não deve ser confundido liberdade com libertinagem. Vamos então introduzir essa liberdade. A liberdade a qual Paulo trata aqui nos Gálatas é a liberdade da lei, das obras, e sim da lei. Agora vamos estar na liberdade da lei do Espírito. Vamos à introdução à Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas diz respeito à controvérsia judaizante, motivo pelo qual se reuniu o Concílio de Jerusalém, se os gentios deveriam ser circuncidados ou não, se deveria observar a lei de Moisés ou não. Ela não foi escrita como um trabalho de história contemporânea. Antes, constitui um processo contra a distorção do Evangelho de Cristo, causada pela ação dos falsos mestres judaizantes que ensinavam que a pessoa para ser salva precisava circuncidar, como os prosélitos faziam quando se tornavam judeus ou seguidores da fé judaica. Seguiam após o apóstolo Paulo com o propósito de prejudicar o seu profícuo ministério entre os gentios. Muitos dos primeiros cristãos, por serem judeus, continuaram a viver segundo os modos judaicos, de um modo geral, incluindo a frequência à sinagoga, ao templo em Jerusalém, oferecendo holocaustos, observando os rituais e o sistema dietético de legislação mosaica, e mantendo-se socialmente distante dos gentios. Porém, a adesão dos gentios à fé cristã forçou a igreja a considerar diversas e importantes questões. Surgiram problemas como: deveriam os cristãos gentios ser obrigados a submeter à circuncisão, a praticar o modo judaico de vida, conforme era exigido dos prosélitos gentios que entravam para a fé no judaísmo? No caso daqueles gentios cristãos que não estavam dispostos a se tornarem totalmente judeus, deveria haver uma cidadania de segunda classe no seio da igreja, como sucedia no caso dos gentios, que eram chamados de tementes a Deus dentro do judaísmo? E o mais importante de tudo, o que se torna cristão, o indivíduo, é somente a fé em Cristo, ou a fé em Cristo aliado também às práticas do judaísmo? As respostas dadas aos judaizantes, incluindo judeus e gentios que se tinham tornado judeus, insistiam nos modos judaicos como necessários aos cristãos. Contra isso, insurgiu-se o apóstolo Paulo através da sua epístola aos Gálatas, que eram habitantes da região da Galácia, atualmente Turquia, onde a ação judaizante tanto prejudicou a igreja nascente. Vamos aos destinatários dessa epístola. Já dissemos que Paulo encaminhou sua epístola aos Gálatas. Isto é uma região, não é um local específico, mas sim uma região. As pessoas residentes nessa região, conhecida por Galácia, o uso que o apóstolo Paulo faz do vocábulo Galácia, tem provocado debates que influenciam, inclusive na definição da data em que a epístola foi escrita. De conformidade com o seu sentido original, tal termo pode aludir exclusivamente ao território localizado ao norte das cidades de Antioquia, da Pisídia, Icônio e Listra, mas também podia incluir cidades
pois os romanos haviam acrescentado alguns distritos sulistas quando transformaram a Galácia ao norte em província romana. Segundo os estudiosos, existem duas teorias sobre a data e o destinatário da epístola, que são: primeiro, a teoria da Galácia do Norte, que defende que a epístola fora endereçada às igrejas localizadas no centro e norte da Ásia Menor, e isso incluiria Piscino, Ancino e Távio, onde os gaulenses tinham se estabelecido. Também argumentam seus defensores que o apóstolo Paulo evangelizou essa região durante sua segunda ou terceira viagem missionária, Atos 16, verso 6 e Atos 18, verso 23, quando Paulo também teria escrito aos Efésios. Vamos à segunda teoria, a teoria da Galácia do Sul. Sustenta que a epístola foi escrita às igrejas que ficavam na região sul da província romana da Galácia, regiões que incluem cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Se isso é verdade, antes do concílio de Jerusalém, narrado no capítulo 15 do livro de Atos, se essa é a teoria segunda aqui da Galácia, data a carta mais cedo do que se a teoria da Galácia do Norte. A teoria da Galácia do Sul sugere que a carta tenha sido escrita no ano 48 e 49 da nossa era. Já a teoria da Galácia do Norte, a carta teria sido escrita mais tarde, em torno do ano 56. Vamos a essa diferença, também determina qual seria o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, se é a carta aos Gálatas, no ano 48 ou 49, ou se seria a carta às primeiras Tessalonicenses, no ano 51 ou 52 da nossa era, não é? Vamos ao propósito da epístola. A epístola aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo com os seguintes propósitos. Primeiro, opor-se à influência dos mestres judaizantes que estavam tentando destruir sua autoridade apostólica do apóstolo Paulo dos gentios. Segundo, refutar os erros doutrinários por eles difundidos, a saber, que a obediência à lei associada à fé é indispensável à salvação, fé mais obras para ser salvo. O segundo ponto é que o crente é aperfeiçoado guardando a lei, segundo os mestres judaizantes. E vamos ao terceiro ponto. Restaurar os Gálatas que, dando ouvido ao ensino dos judaizantes, segundo Paulo, eles haviam caído da graça. Conclusão. O tom da epístola aos Gálatas é polêmico. Destaca-se nela a indignação, se bem que não trata de uma ira motivada por um desabafo pessoal do apóstolo, mas de um princípio espiritual em causa. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Gálatas 1, verso 8. Bradou valentemente Paulo ao censurar os Gálatas pela sua aceitação do erro legalístico. Vamos à lição, então, de número 6. Paulo, o defensor da fé. Paulo preparou-se para ser um doutor da lei judaica, fariseu, seria um excelente professor de religião e um influente dirigente religioso de sua nação. De fato, muitas passagens bíblicas levam-nos a crer que Paulo também foi um membro do Sinédrio Judaico. Este era o Conselho Supremo, a mais alta corte religiosa e legal da nação de Israel. Através da Epístola aos Gálatas, vemos aqui Paulo defendendo a fé cristã contra os mestres judaizantes.
em Romanos, estudamos a sua dinâmica apresentação do evangelho que Paulo pregava. Agora, vejamos como Deus o preparou através da educação e da experiência para escrever grande parte da revelação divina, como a temos no Novo Testamento. Além da justificação pela fé, temos como um tema central da epístola aqui a liberdade cristã, particularmente no que se refere à liberdade da escravidão da lei ou do legalismo. Uma atitude legalista produz escravidão espiritual, porque a pessoa envolvida torna-se atarefada no cumprimento dos preceitos da lei, acabando por se esquecer do seu espírito. Temos que entender não a lei, mas o espírito da lei. A epístola aos Gálatas não foi dirigida a uma igreja em particular, nem às igrejas de uma determinada cidade, mas sim a uma região, as igrejas da província romana que se encontrava na Galácia, Gálatas 1, verso 2. Para que esse estudo seja profícuo, leia a epístola toda mais uma vez, sem interrupção, antes até de darmos prosseguimento. Nessa lição, iremos abordar no texto 1 o esboço da epístola aos Gálatas. No texto de número 2, nós vamos falar de Saulo, o defensor da fé judaica, o fariseu que se converteu ao cristianismo. Depois, no texto 3, abordaremos essa conversão de Saulo de Tarso. Texto 4, trataremos da necessidade da defesa da fé. Texto 5, a responsabilidade pela defesa da fé. E texto 6, a defesa do apóstolo Paulo. A carta aos Gálatas possui 6 capítulos e 149 versos. Lembrando que quando foi escrita, ela não estava em capítulos e versos, era uma carta só, não é? Mas hoje facilita essa divisão de capítulos e versos achar certos temas que queremos. Vamos ao texto 1. Abordaremos aqui o esboço da Epístola aos Gálatas. Primeiro, falemos do tema. O tema da Epístola aos Gálatas é a justificação pela fé, semelhante a Romanos. Mas aqui também temos e a liberdade cristã. Então, o tema seria a justificação pela fé e a liberdade cristã. O esboço aqui proposto pelo autor desse livro é fundamental para melhor entendimento. É preciso estudá-la com toda atenção. Vamos ao tema, a justificação pela fé e a liberdade cristã. Primeiro ponto, Deus dá a Paulo o seu evangelho. Paulo diz que recebeu por revelação, Gálatas 1, verso 14. Temos aqui o apostolado de Paulo e o evangelho que ele pregava, Gálatas 1, verso 1 ao 12. Depois temos a sua conversão e comissão divina que Paulo recebeu, Gálatas 1, verso 13 ao 24. Temos depois a consulta dos dirigentes da igreja em Jerusalém, Gálatas 2, verso 1 a 10, onde Paulo apresenta as colunas da igreja. Depois temos a repreensão que Paulo deu a Pedro por causa do evangelho, Gálatas 2, verso 11 a 14. Quinto, temos a justificação pela fé sem as obras da lei, Gálatas 2, verso 15 a 18. E a lei não tem o poder sobre quem morre, Gálatas 2, 19 a 21. Depois trataremos aqui no capítulo 3, as escrituras ensinam o evangelho da fé, Gálatas 3, verso 1 ao 29. O evangelho da fé foi recebido pelos Gálatas, o evangelho da fé desde Abraão, o pai da fé,
A relação entre o Evangelho e a lei, Gálatas 3, 10 a 18. A lei foi dada para nos guiar a Cristo como aio, Gálatas 3, 19 a 25. E os filhos de Deus são os filhos pela fé, Gálatas 3, 26 a 29. Terceira divisão que fazemos da epístola é o Evangelho só produz filhos, Gálatas 4, 1 a 31. Da escravidão à filiação, a religião cerimonial e a experiência espiritual, a tragédia do regresso à servidão da lei e servidão ou liberdade, Gálatas 4, 21 a 31, e há uma alegoria aqui entre Agar e Ismael, filho de Agar, e Sara e o filho da livre. Vamos finalmente, Gálatas 5 e 6, a liberdade cristã. Temos a liberdade em Cristo, Gálatas 5, 1 a 12. Não devemos abusar da nossa liberdade cristã, não é liberdade para pecar. Terceiro, o triunfo da vida no Espírito, a aplicação do Evangelho na vida diária, Gálatas 6, 1 a 6, e a nova vida em Cristo, Gálatas 6, 11 a 18. É importante verificar os 4 principais divisões da epístola, capítulo 1 e 2, primeira divisão, capítulo 3, segunda divisão, capítulo 4, a terceira divisão, e capítulo 5 e 6, a quarta divisão da epístola. Essas 4 principais divisões correspondem aos títulos das próximas 4 lições e as suas subdivisões, que constituem os textos de cada lição. Além disso, observe esse esboço, repita-se em cada texto das lições, visando maior orientação do estudo do livro. Assim, nós vamos estudar cada divisão nas próximas lições. Nessa 6, estamos introduzindo a epístola aos Gálatas. Na 7, trataremos a divisão 1, que é o capítulo 1 e 2. Na lição 8, trataremos o capítulo de número 3. Na lição 9, o 4. E na 10, o 5, a 5 e 6. Vamos, então, assinale com X a alternativa correta. O primeiro item do esboço da Epístola aos Gálatas, que está no texto 1 e 2:21, tem como título a letra B. Deus concede a Paulo o seu evangelho. O evangelho que ele pregava veio diretamente de Deus. 6:2. O evangelho da fé, título, item do esboço, detém-se aqui em o evangelho da fé, nos é apresentado na seção de número 3, ou segunda seção, que é o capítulo 3, Gálatas 3, do verso 1 ao 29. E o quarto item do esboço, a liberdade cristã, abrange dentre os assuntos, aqui é todas. Temos liberdade em Cristo, o triunfo da vida no Espírito e a nova vida em Cristo. Todas estão corretas. Vamos agora ao texto 2. Saulo, o defensor da fé judaica. Saulo era um jovem judeu da cidade de Tarso, que se foi para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. O nome Saulo significa aquele que foi muito desejado, ou quem foi muito pedido em oração. O significado é parecido com Saul, ou Samuel também. Então, tanto Saulo como Saul ou Samuel são origens desse nome. Ele recebeu uma preparação teológica em Jerusalém, sob a direção de um dos mais professores infamados da sua época, o grande Gamaliel. Gamaliel aparece no livro de Atos dos Apóstolos, aconselhando o Sinédrio com relação ao que fazer com Pedro e João. Com o seu profundo conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento,
Estava ele preparado para defender o antigo sistema de fé de seus pais. Depois de Deus ter revelado que Jesus era o Messias prometido nas Escrituras, ele resolutamente passou a pregar a Cristo e a fé em Cristo, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Deus mostrou-lhe a relação que havia entre a lei e o Evangelho, quanto à salvação, unicamente através da fé em Jesus Cristo para os gentios. Vamos, o defensor da fé judaica, falar desse Saulo. Saulo era um ardoroso defensor da fé judaica, antes de se tornar defensor da fé cristã. Ele afirma ter sido fariseu, sendo um dos mais estritos membros dessa seita, que defendia a verdade das Escrituras contra as falsas doutrinas. Os fariseus chegaram a criticar Jesus e quiseram exterminá-lo por ter curado um doente no sábado, sendo esse o dia de descanso segundo a lei. Como condutor da lei e fariseu estrito, Saulo estava determinado a defender a religião judaica. Por outro lado, ele fazia parte daqueles fariseus fanáticos, decidido a fazer desaparecer o Evangelho de Jesus Cristo, que fazia já claros avanços em seus dias. Quando Paulo pediu carta ao Sinédrio, ele julgava estar fazendo a vontade de Deus, quando tentava destruir a nascente igreja cristã. Provavelmente foi um dos que comandaram o apedrejamento de Estevão. Diz que as roupas eram colocadas aos seus pés, enquanto os homens apedrejavam, consentindo em sua morte. Atos 7, 57, 58, Atos 8, 1 e Atos 22, 20. Falemos agora de Saulo, convertido e defensor da fé cristã. Saulo foi então enviado pelo sumo sacerdote numa missão especial a um país estranho, a Síria, para perseguir os cristãos de Damasco, que era a capital da Síria, Atos 9, 2. Desse modo, ele defenderia os judeus da região contra aquilo que ele considerava uma heresia, o cristianismo. No caminho, porém, a Damasco, encontrou uma autoridade superior a quem se rendeu, o próprio Senhor Jesus. A partir daquele momento, tornou-se apóstolo de Jesus Cristo, pregador do Evangelho para os gentios. Atos, capítulo 3, verso 5. Atos 9, capítulo 9, verso 3 a 5. Falemos agora dos exercícios desse texto 2. Saulo, natural de Tarso, recebeu sua preparação teológica em, letra B aqui, Jerusalém. 6,5, um dos maiores professores da época e que teve Saulo como seu aluno foi Gamaliel. 6,6, Saulo, antes de se tornar defensor da fé cristã, era um ardoroso defensor da fé, letra A, farisaica. 6,7, por seu zelo na defesa de sua fé, Paulo provavelmente foi uma das pessoas que comandou o apedrejamento de Estevão, letra C. Vamos ao texto 3, a conversão de Saulo. O testemunho pessoal do apóstolo Paulo sobre sua conversão é dos mais poderosas provas da verdade e eficácia do Evangelho de Cristo. Onde quer que fosse, ele contava e como ele tivera esse encontro com Jesus, a quem antes perseguia. Lemos isso em Atos 22, versos 6 a 11, em Atos 26, verso 12 a 18. A expectativa de Saulo havia sido a de um Salvador vindouro, o Messias de Deus, o Cristo, com um grande e poderoso dirigente político que libertaria Israel da influência e da intervenção do Império Romano.
e estabeleceria em Jerusalém um reino de justiça, que seria o modelo para todo o mundo. Saulo, no entanto, recusara o fato de Jesus ter sido o Messias. Em vez disso, começara a combater contra os que diziam que pertencia ao Senhor Jesus. Na realidade, a sua luta era contra o próprio Jesus, como diz Jesus em Atos 9, verso 5, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então pensava Saulo estar fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estava lutando contra o próprio Deus. Possíveis fatores influentes na conversão de Saulo. Consideremos conselhos de Gamaliel, Atos 5, versos 33 a 39. Ele, Gamaliel, advertira os líderes religiosos de que, em perseguindo os apóstolos, poderiam estar perseguindo ou lutando contra o próprio Deus, Atos 5, 39. A conversão de muitos dirigentes religiosos ocorrido naqueles dias pode ter influenciado Saulo profundamente, Atos 6, verso 7. Por outro lado, os sinais e prodígios feitos por Estevão foram evidências incontestáveis da operação sobrenatural do Espírito Santo, Atos 6, verso 8. Enquanto Estevão estava perante o Conselho Supremo, o Sinédrio, seu rosto pareceu como de um anjo, Atos 6, verso 15. Tudo isso também pode ter impressionado Saulo e os outros que o julgavam no Sinédrio. De igual modo, o poderoso e inesperado sermão de Estevão pode ter exercido influência sobre Saulo. Agostinho, teólogo e filósofo medieval, declarou que o cristianismo deve à conversão de Saulo e à oração final de Estevão. Paulo estava de fato lutando contra Deus, tal como Gamaliel, seu mestre, dissera. Finalmente, uma revelação pessoal de Cristo transformou a sua vida de um extremo fariseu a outro extremo cristão. De Saulo de Tarso, o perseguidor fariseu, passou a ser Paulo, o cristão perseguido e o apóstolo dos gentios. Vamos aos exercícios dessa lição. Marque-se para certo e para errado. Não há registros na Bíblia que relate Paulo testificando de sua conversão ao Evangelho. Errado. Há muitos registros, sim, da conversão de Saulo. 6.9. A conversão de Saulo é uma prova irrefutável do poder do Evangelho de Cristo. Certo. 6.10. Como todo judeu, Saulo tinha a expectativa do Messias de Deus, o Cristo, como um grande e poderoso dirigente político que libertaria Israel do Império Romano e estabeleceria em Jerusalém o reino de justiça. Certo. 6.11. Os líderes religiosos perseguidores dos apóstolos foram advertidos pelo Gamaliel de que poderiam estar perseguindo o próprio Deus. Certo. A revelação pessoal de Cristo a Saulo de Tarso transformou de perseguidor de cristãos a perseguido. Certo. Vamos agora ao texto 4, a necessidade da defesa da fé. A epístola aos Gálatas é uma defesa da fé cristã contra o legalismo. Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever essa defesa para enfrentar e neutralizar a crise geral que estava sendo sofrida pelo cristianismo na sua época, bem como muitas outras crises similares de igrejas e de indivíduos em nosso tempo. Essa é o poder que a Bíblia tem. Falou naquele tempo e continua falando hoje. O que cremos é importante. Tem importância, sim, aquilo que se crê. O apóstolo Paulo mostra que sim, a partir de sua conversão, ele começou a ensinar e a pregar as boas novas
de que o Filho de Deus morrera pelos nossos pecados, para nos salvar, tendo ressuscitado para nos justificar. Paulo ensina que em Cristo podemos ser salvos e vivermos uma vida agradável a Deus. Por causa dessa mensagem, ele foi perseguido, açoitado, ameaçado de morte, 2 Coríntios 11, 23 e 29. O apóstolo não ficava satisfeito em ver as pessoas apenas aceitando com Jesus como seu Salvador. Ele queria certificar-se de que estavam crescendo na fé e na verdade, aceitando Jesus também como Senhor de suas vidas. O apóstolo aqui estabelecia a igreja nos lares cristãos e depois saía a pregar em outras regiões, mantendo contato com elas através de suas epístolas. Questões a considerar na carta aos Gálatas. Ao referir a crise da região da Galácia, destacamos 3 questões importantes. Primeiro, quem eram os Gálatas? E já falamos das 2 teorias, a teoria dos Gálatas do Norte, que coloca a carta mais tarde, e do Gálatas do Sul, coloca a carta mais cedo. Segundo, qual a crise que surgiu aqui? Os judaizantes destruindo o trabalho de Paulo. Terceiro, qual seria a responsabilidade de Paulo, nesse caso, para contornar o problema? E a resposta foi uma epístola. A resposta a essas perguntas nos ajuda a compreender o propósito e a própria estrutura da epístola aos Gálatas. Podemos ver como Paulo censura a inconstância, a instabilidade daqueles cristãos que estavam abandonando suas convicções doutrinárias, segundo o ensino bíblico recebido por Paulo, inclinando-se agora ao legalismo. Gálatas 1, verso 6, 7, Gálatas 3, 1. As igrejas da Galácia eram constituídas tanto de judeus como de gentios. Os judeus acreditavam que todo gentil que quisesse ser salvo teria que guardar a lei, enquanto Paulo ensinava que Jesus morrera pelos seus pecados e que a graça de Deus, mediante a fé em Cristo, era plenamente suficiente para a salvação dos gentios. O justo viverá da fé, Gálatas 3, verso 11. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 6.13. Consiste em uma defesa da fé cristã contra o legalismo. Aqui a letra C, a epístola aos Gálatas. 6.14. Desde essa ocasião, Paulo passou a pregar sobre Jesus morto para nos salvar e ressuscitado para nos justificar. Letra E, desde a sua conversão. 6.15, além de ver as pessoas aceitando Jesus como Salvador, Paulo queria vê-las crescer nesses aspectos da vida cristã. Letra D, na graça, a graça de Deus, ou na fé e na verdade. Letra A, na fé e na verdade. 6.16, através de Gálatas, Paulo censurou severamente os cristãos, deixando suas convicções doutrinárias para essa prática se inclinarem. Letra B, o legalismo. E Paulo ensinava que era suficiente para a salvação dos gentios, aqui sim. Letra D, a graça de Deus mediante a fé em Cristo. Vamos ao último texto dessa lição e depois a revisão do teste 3. Texto 5, a responsabilidade pela defesa da fé. Ao lermos a epístola aos Gálatas, notamos que Paulo sente uma profunda responsabilidade pelas igrejas sob seu cuidado. Isso por ter sido ele o fundador delas. Ocorre que seus membros estavam agora prestes a naufragar na fé em Cristo. Paulo, seu pai na fé, amava-os e queria protegê-los desse perigo. Gálatas 4, 19.
Por isso, não nos admiremos de haver ele escrito uma carta tão urgente e franca ao saber do risco que corriam. A doutrina foi e sempre será de vital importância na vida de uma igreja. Será que somos cristãos? Sentimos o mesmo que Paulo em relação às pessoas que levamos a Cristo? Como nos sentiria se alguém viesse a ensinar uma falsa doutrina para um crente que fora por nós evangelizado? Vamos ao período de transição. A igreja primitiva era constituída quase que exclusivamente de judeus, que haviam aceitado a Cristo como seu Salvador. Havia poucos gentios convertidos. Após o trabalho missionário desenvolvido por Paulo e Barnabé, a igreja começou a crescer agora em número de gentios, quando então levantou uma questão: como integrar esses gentios à igreja? A resposta dos judaizantes foi: tem de observar a circuncisão. Para eles, os judeus, o evangelho não era mais do que uma extensão da lei de Moisés. O evangelho para uma nação e para todo o mundo. A princípio, o cristianismo, sim, era restrito aos judeus. Os seguidores de Jesus eram judeus. Os que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecoste eram judeus. Nos primeiros capítulos de Atos, vemos os crentes dirigirem-se ao templo por ocasião da oração. Eles continuavam sendo judeus e, embora fossem agora cristãos evangélicos cheios do Espírito Santo, sentiam ainda a obrigação de respeitar a lei mosaica. Conflito com os judaizantes. A crise provocada pelos judaizantes foi perigosa, não somente para as igrejas locais da Galácia, mas também para o cristianismo como um todo. Onde quer que Paulo pregasse o evangelho da salvação, pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei, os judaizantes seguiam-no e tentavam fazer com que os gentios convertidos se circuncidassem como se fossem prosélitos do judaísmo. Foi a conversão dos gentios de Antioquia que completou a transição do judaísmo para o cristianismo. E note que foi em Antioquia da Síria que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Atos 11, 26. Vejamos aqui o perigo que representa uma doutrina corrompida, ou fermento, como Paulo menciona na carta aos Gálatas, a vida de uma igreja. Estamos aqui falando da doutrina bíblica exposta nas Escrituras, e não meramente a costumes culturais daquele tempo, temporais ou até mesmo locais e humanos, mas sim a verdade do Evangelho. Com isso, vamos aos exercícios e assim nós introduzimos a carta aos Gálatas. Nas próximas lições, estudaremos mais especificamente a carta, que foi importante entender essa introdução para te ajudar a entender a carta. Depois dessa introdução, releia a carta algumas vezes e aí você vai entender mais profundamente essa carta. Marque C para certo e E para errado. Paulo sempre demonstrou extremo cuidado com as igrejas sob sua responsabilidade, buscando preservá-las quanto à fé e doutrina. Certo. 6:19, a igreja primitiva contava com um número de gentios superior ao número de judeus. Errado, no início era mais judeus do que gentios. 6:20, após o trabalho missionário desenvolvido por Paulo e Barnabé, a igreja começou a crescer entre os judeus. Errado novamente, começou a crescer entre os gentios. 6:21, para se integrarem à igreja, os gentios, segundo os judeus, deveriam submeter a circuncisão. Certo, era isso que os judaizantes ensinavam. 6:22, os judeus cristãos, ainda que fossem cheios do Espírito Santo, sentiam-se no dever de respeitar a lei
mosaica. Errado. Aqui era os... sim, certo, tá certo. 6:20, os judeus cristãos. Sentiu necessidade de respeitar. 6:22, certo. 6:23, o posicionamento dos cristãos judeus em relação aos gentios convertidos representou perigo, não somente para as igrejas locais em si, mas para o cristianismo como um todo, certo? Vamos ao texto agora de número 6, texto 6 da nossa lição, último texto agora, né? A defesa do apóstolo Paulo. É indiscutível a importância da literatura em geral, como bem sabemos. No tempo de Paulo, não havia a imprensa, como temos hoje. Contudo, o apóstolo compreendeu a importância de se perpetuar de forma escrita os seus inspirados ensinamentos bíblicos. Sobre esse aspecto, as epístolas do Novo Testamento desempenharam um papel vital na orientação das recém-formadas igrejas cristãs. Não só por isso, mas também representou também das igrejas que viriam após. Essas cartas encíclicas, epístolas, dentre as 21 epístolas que temos no Novo Testamento, encontramos diversos gêneros literários. Algumas epístolas foram enviadas a determinadas igrejas, em respostas à pergunta que seus membros faziam aos apóstolos. Exemplo disso, 1ª e 2ª Coríntios. A epístola, no entanto, aos Gálatas, especificamente, foi escrita não para um indivíduo ou para uma única igreja, mas sim uma região, um grupo de igrejas que se encontravam na região da Galácia, que agora enfrentavam o mesmo problema. A mensagem transmitida pela epístola foi uma providência da parte de Deus que as inspirou aos seus autores. Foi a mensagem de Deus para certas pessoas e igrejas da época, há quase 2000 anos atrás. Mas também é a mensagem de Deus para todos os cristãos, em todas as igrejas, em todas as épocas, ao longo dos séculos. A defesa de Paulo. Os judaizantes desafiavam não apenas os ensinamentos de Paulo, como também tentavam convencer os gálatas cristãos de que Paulo era um falso apóstolo, pregando um falso evangelho, razão pelo qual ele começa a epístola como a defesa do seu apostolado, defendendo depois o seu evangelho. Gálatas 1, versos 6 ao 11. Temos aqui a defesa do apostolado, bem como a defesa do evangelho. Paulo mostra que o evangelho anuncia a salvação pela fé. Gálatas 3, 11. O justo viverá da fé. E que a fé em Cristo conduz a uma vida cheia do Espírito. E que Abraão já entendeu isso e viveu a fé. E de vitória sobre o pecado, o mundo e a carne. Enquanto o esforço humano para guardar a lei a fim de obter salvação conduz à derrota. Vamos aos exercícios desse último texto e depois a revisão geral da lição e finalmente a revisão do teste 3. Assinale com a alternativa correta. Desempenharam um papel vital na orientação das igrejas cristãs à época do Novo Testamento as escritas das epístolas. Letra A, a escrita das epístolas. 6:25, as 21 epístolas do Novo Testamento compreende diversos gêneros literários e, segundo o texto, algumas foram enviadas a determinadas igrejas em resposta à pergunta que seus membros faziam aos apóstolos. Letra B. 6:26. Especificamente, a Epístola aos Gálatas foi escrita para
Letra C, um grupo de igrejas da Galácia. Um grupo de igrejas da Galácia. 6:27, defendendo as falsas acusações, Paulo começa a epístola aos Gálatas defendendo o seu evangelho, o qual ele anuncia. Todas estão a respeito de sua pessoa, a salvação pela fé, a salvação como privilégio dos gentios. Todas. Vamos à revisão da lição. Relaciona a coluna A de acordo com a coluna B. 6:28, a justificação pela fé e a liberdade cristã. Aqui a letra C, tema da Epístola aos Gálatas. 6:28C, tema da Epístola aos Gálatas. 6:29, ardoroso defensor da fé judaica. Letra F, Saulo de Tarso. 6:30, teve certamente influência na conversão de Saulo. Letra A, Estevão. 6:31, constituiu a única defesa da fé cristã contra o legalismo. Letra D, a Epístola aos Gálatas. 6:32, em obediência a ela, os judeus cristãos queriam que os gentios convertidos fossem circuncidados. Letra B, lei mosaica. 6:33, para defendê-la, Paulo dirigiu-se aos Gálatas por meio da epístola a fé cristã. Letra E, a fé cristã. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 5 e 6. Na lição 5 concluímos a Epístola aos Romanos e na 6 demos aqui introdução à Epístola dos Gálatas. Vamos agora ao teste de número 3. Presta atenção na resposta. Agora o teste não tem mais alternativa A, B, C ou D. Você tem que prestar atenção na pergunta e na resposta para você acertar, tá bem? Então vamos lá. Romanos 12, 1-2, exorta-nos a apresentar o nosso corpo sacrifício vivo, não conformar com esse mundo, conforme conhecer e fazer a vontade de Deus. Aqui, na número 1, todas as alternativas estão corretas. Então, coloque aí no seu teste, todas estão corretas. Vamos a 2. Conforme a lição estudada, não somos suficientes sábios ou fortes para a obra de Deus. Fazemos algo por nós mesmos. Precisamos defender de Cristo, nossa cabeça, da capacidade do Espírito, da cooperação dos demais membros. Novamente, todas estão corretas. Então, 1 e 2... procure a alternativa, não tem mais letra A, B, C ou D. Procure a alternativa que diz todas estão corretas. E coloque 1, todas corretas, 2, todas corretas. Vamos a 3. Dos seguintes, 1 é o princípio controlador da vida cristã. Aqui o princípio controlador é a letra, não tem letra, é o amor divino. É o amor divino. A resposta é o amor divino. Nós temos batismo do Espírito Santo, liberdade cristã, fruto do Espírito, tudo isso é bom, mas o indicador, o principal controlador é o amor divino. 3. Vamos a 4. Agora é certo ou errado. Os ensinos de Paulo no texto de Romanos 13, 1-7, giram em torno da submissão às autoridades terrenas. Certo, certo. Certo ou errado agora. 5. Conforme Romanos 4 é certo. Conforme Romanos 13, 8, a dívida que temos sempre em aberto diz respeito à obediência às autoridades. Aqui está errado. A dívida é o amor. Errado, errado. 5 errado. 4 certo, 5 errado. 6. A liberdade pessoal de um irmão não deve ser limitada por qualquer juízo humano. Certo. 6 certo. 7. O apóstolo Paulo, ao se referir à salvação dos gentios, estava nos planos de Deus, faz uma alusão ao profeta Isaías. Certo, certo. Afastai-vos deles, a recomendação de Paulo contra os que promovem divisões contra a doutrina. Certo. Olha só, da 4 a 8, a 4 está certa, a 5 está errada, a 6 certa, a 7 certa, 8 certa. Tá bom? Coloca aí a resposta certa. 9.
De acordo com o esboço proposto na lição estudada, o tema da Epístola aos Gálatas é a justificação pela fé e a liberdade cristã. 9, certo. 10. Antes de se tornar um defensor da fé cristã, fazia parte dos fariseus fanáticos, decidido a desfazer o evangelho de Jesus que fazia progresso seus dias. Certo. 9, certo. 10, certo. 11. Segundo a lição estudada, o martírio de Estevão é uma das mais poderosas provas da verdade e eficácia do evangelho de Cristo. Errado. Não foi o martírio de Estevão. A carta aos Gálatas, sim. Errado. Que é errado. 11, errado. 12. Antes da sua conversão, Paulo esperava um Salvador que libertaria Israel do Império Romano, que estabeleceria em Jerusalém uma mesma prática religiosa. Era isso que Paulo esperava, mas aqui está errado. Põe errado, porque está errado. 13. Eram constituídas tanto de judeus como de gentios, porém os judeus acreditavam que qualquer gentio que quisesse ser salvo teria que guardar a lei. Aqui as igrejas da Galácia. 13, a resposta é as igrejas da Galácia. Anote aí. 14. Nela havia poucos gentios convertidos, era constituído quase que exclusivamente por judeus. A igreja primitiva. 14, letra A igreja primitiva. 15. Foi a conversão desses que completou a transição do judaísmo para o cristianismo. Gentios de Antioquia. Na 15, gentios de Antioquia. E 16, para finalizar, não só desafiavam os ensinamentos de Paulo, como tentaram convencer os gálatas cristãos de que o apóstolo pregava um falso evangelho. Os judaizantes. Com isso, concluímos. Se você é aluno, estude para a semana que vem, lição 7 e 8 das Epístolas Paulinas, que é a continuação, a carta aos Gálatas. E se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato para que nós possamos fazer sua matrícula. Daremos acesso à plataforma digital da ETAD e também ao WhatsApp do aluno para você fazer o teste que eu acabei de revisar. Se você não é aluno, mas esteve assistindo a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. A aula está aí aberta, de graça, no canal do YouTube e você pode aprender muito assistindo. Só não posso te dar o certificado se você não for aluno só por assistir aulas. É preciso fazer o teste, obter sua avaliação e assim você conseguir o seu certificado do curso de teologia. Temos teologia básica, o médio e o avançado, tá bem? Então, estude, aprenda, conheça as escrituras, que Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione também nosso canal no YouTube para mais conteúdo. Aulas da ETAD estão ali abertas. Qualquer assunto que te interessar, pneumatologia, cristologia, teontologia, o que você quiser estudar, nós temos ali na nossa plataforma da ETAD, Epístolas Paulinas 1, 2, 3, tem tudo ali para você estudar, aprender mais e mais da santa e gloriosa palavra de Deus. Além dos estudos da ETAD, nós temos aulas da Escola Bíblica Dominical, e não é de uma, é de 5 escolas bíblicas dominicais, da CPAD, da Betel, da Central Gospel, da CADB, da Conimadeb. São 5 temas diferentes toda semana de revistas da Escola Bíblica Dominical. PR, Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Aqui nós ensinamos Bíblia, falamos da Bíblia, não ficamos falando mal da vida de ninguém, nem memes, nada disso que é tão comum hoje. Esses canais têm bastante visualizações, mas aqui nós temos o estudo para quem é sério, para quem quer aprender, para quem quer crescer
na palavra de Deus. Temos um comentário de toda a Bíblia. São 259 pastas, com mais de 7.800 vídeos para enriquecer o seu conhecimento. Se você assistir um vídeo por dia, leva mais de 21 anos para você ver todos. Então, entre ali, estude, aprenda, desenvolva, cresça para a glória de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ajude-nos a divulgar esse canal. Você vai estar abençoando vidas e pessoas que vão assistir esse canal. Amém e amém.